Sejam muito bem-vindos ao Estação Podcast, um espaço para falar sobre fé, propósito e as estações da alma. Hoje temos uma convidada muito especial, uma mulher que tem sido instrumento de Deus para despertar corações no Brasil e também em outras nações no mundo. Ela é líder, pastora e presidente do movimento Emilian Woman Brasil, que tem inspirado milhares de mulheres e homens também a se levantarem em oração e propósito. Lu Batman. Isso mesmo? Eu falei. Isso mesmo, falou certinho, pastora. Vinda! Que honra estar aqui com você hoje. É uma honra tê-la aqui. Muito feliz. E vamos começar já com uma pergunta, não é? Eu gostaria de saber, né? Uhum. E também as pessoas, se você pudesse se descrever em uma palavra no que você está vivendo hoje com Deus, qual seria e por quê? Eu diria que a palavra que eu assim, descreveria nesse momento é o de repente de Deus. Amém. Né? Tem coisas que a gente passa, vive, nós recebemos palavras do Senhor e demora às vezes muito tempo, né, para isso acontecer. E eu falo que às vezes o de repente chega e você tá assim, preparada até mesmo, né? Mas você fala assim, nossa Senhor, o horário, o tempo, sabe, o momento não poderia ter sido melhor. E por isso que eu sempre falo que é tão importante, pastor, esperar no Senhor. Né? Às vezes a gente recebe uma palavra, como eu recebi em 2017, né? E agora eu estou vendo o cumprimento dela. Né? 7, 8 anos depois, eu vou dizer ano passado que foram 7 anos, né? Quando eu comecei a fazer parte, né, do movimento. Mas como é bom esperar. Né? Às vezes a gente pode ir na frente do Senhor e tentar fazer coisas que às vezes o Senhor nem nos permitiu a fazer. Mas eu creio que esses de repentes de Deus que acontecem, né? A resiliência, que eu vou falar uma outra palavra aqui também que a gente precisa ter para esperar, né? Porque às vezes vem algumas coisas que fazem às vezes a gente tentar desistir, né? Mas nós sabemos que quando nós estamos debaixo de uma palavra do Senhor, aquele que liberou, ele é fiel para cumprir. Amém. Então essa resiliência também de esperar, de entender, né, no Senhor e ficar nele é muito importante também. Amém. E o que as pessoas talvez não saibam, Lu, sobre você, mas que faz parte da sua essência como filha de Deus? Eu sou uma mulher que sou apaixonada por Jesus. Amém. Eu assim, quando eu vim para ele, né, totalmente em 2008, foi assim uma experiência linda com o Senhor, porque naquele momento ele me encontrou de uma maneira tão forte que eu deixei tudo para trás. Sabe, quando eu falei assim, Senhor, eu renuncio tudo o que for preciso para viver uma vida contigo. E foi tão interessante que nesse tempo, quando eu voltei, a primeira palavra, né, que às vezes a gente quer receber é mais pessoal, da nossa vida pessoal, né, o que Deus está fazendo no nosso emocional. Mas no momento que eu entrei na minha igreja de 2008, a primeira palavra que o Senhor me deu foi de ativação de nações. Uau. E ele disse assim, filha, eu vou te levar para trazer esperança para a sua nação. E essa igreja onde você está faz parte disso. E eu não entendi naquele momento ali, poxa Senhor, eu estou aqui, né, voltando para o Senhor agora com meu coração todo rendido e uma palavra tão forte de nações já é liberada. Né? Então assim, foi um marco para mim naquele momento, viver isso e entender que no momento certo ele iria fazer. Desde 2011, né, eu trago grupos americanos ao Brasil, missionários. E por muitos anos eu vivi isso com o Senhor, de 2011 a 2019, quando ele me pediu para pausar tudo. Eu fiquei 3 anos aí na caverna, eu e ele somente. Né? E quando eu voltei, eu falei, agora eu vou para as nações. Agora eu vou para a Alemanha, eu vou para a Dinamarca, eu vou para a África, onde eu tenho um chamado, né? Mas o Senhor não, falou assim, você vai voltar para o Brasil. Uau. E foi o de repente, como eu falei ali, né? E eu falo, né? De Jerusalém a Samaria até os confins da terra. E eu creio que é assim, a gente sempre volta, eu creio. O começo é sempre para de onde você veio.
né? Sim. E para mim foi um chamado muito específico para esse momento, para essa época que o Senhor tem me realmente ativado e colocado aqui no Brasil. Mas essa palavra veio lá de 2008. Então, né, quer dizer, eu estou vivendo palavras, né? Que aí tem 27 anos, né? Que o Senhor, na verdade, meu Deus, desde na verdade que eu entrei na América, mas 2008 é o quê? 17 anos, né? 10 anos antes, o Senhor já tinha a palavra para vir para a América. Mas eu vejo que como o Senhor é tão pontual, o momento dele é tão perfeito, sabe? Verdade. E a gente precisa estar debaixo de uma palavra. Amém. Porque quando as coisas diversas e as dificuldades vêm, o que nos segura é a palavra de Deus. É verdade. É saber que aquilo, como eu falei, Sustenta. aquilo que o Senhor falou, as promessas do Senhor, elas se cumprirão. E nós não podemos desistir, a gente tem que ficar debaixo daquilo que Ele já decretou nos céus, que vai ser manifesto aqui na terra. Amém, amém. E quem é a Lu Batman por trás do movimento e da liderança? Uau, que pergunta, né? Falar de mim mesmo, eu amo fazer isso. Eu sou uma pessoa bem simples, sabe? Eu gosto realmente dessa simplicidade em tudo na minha vida. Eu sou uma mãe, como eu falei, eu sou apaixonada por Jesus, eu trabalho no banco, sou bancária, 23 anos já. Eu trabalho com o departamento de risco e controles, né? É algo que Deus tem aí me usado, né, nessa área na América, na área militar, na verdade. Marinha, Exército e Aeronáutica. Uau. No Brasil. Eu creio que vai haver uma transição aí, só estou esperando assim o liberar do Senhor para isso. Mas o que mais? Eu amo tocar pessoas. Eu amo, de muito tempo, eu já venho assim, eu tenho uma reunião na minha casa chamada Venha para a Mesa, Come to the Table. Eu creio que na área onde o Senhor me colocou, ali em Springfield, foi realmente para unir a igreja daquela região. Então, assim, eu não sou colada a denominações, né, a nomes, a placas, mas eu vejo que realmente é uma noiva que o Senhor está vindo para buscar e essa noiva precisa ser preparada. Então, ali a Lu em Springfield é preparando a noiva. É preparando ela para ser adornada, para ser realmente sem manchas e apaixonada com muito fogo por Ele. Então, assim, minha vida é muito simples, muito simples. No meu dia a dia é realmente casa, igreja, né, com esse movimento agora que tem sido bem intenso, né? Essas vindas minhas para o Brasil nesses últimos meses. Então tem sido como se diz, aquela ponte, né, entre o Brasil e a América, que eu creio que nesse tempo o Senhor também está ativando essas duas nações. Mas de tudo, assim, como eu já falei, você fala assim, como define a Lu? Quem é a Lu? A Lu é apaixonada por Jesus e eu não abro mão disso. Amém. Glória a Deus. E essa caminhada com Deus, assim, em que momento você entendeu esse chamado para as nações, mas de uma forma assim que aquele ponto chave, assim? Claro. Eu sempre tive, sabe, as nações assim no meu coração, até mesmo antes de conhecer o Senhor, eu já amava o inglês, já amava línguas, né? Eu formei em letras. Olha. Então, para mim isso, eu falo que foi o Senhor me levando para a América, foi uma isca que Ele colocou ali, me pegou e falou, vamos. Eu nem sabia de como seria isso. Mas desde que eu vim para o Senhor, sempre me baseei ali em Salmos 2, onde fala, pede-me as nações e eu as darei como herança. Né? Então, assim, tem muita história com o Senhor aí nessas nações, que o Senhor vem me dado, assim, sonhos com pessoas de nações. Por exemplo, eu tenho um chamado para a África, e teve um tempo, assim, que foi muito, muito significativo na minha vida, onde o Senhor me mostrava as faces dele, onde o Senhor me mostrava o que estava acontecendo naquela terra ali para mim orar. E eu venho, assim, essa paixão, e as palavras também que ele fala sobre a minha vida, palavras proféticas, é sempre sobre nações. Então, para mim, é como se fosse assim, um mapa assim, mundial, é como se fosse tatuado, sabe? No meu corpo. Porque eu creio
que o que o Senhor faz, Ele está fazendo em todas as nações. E quando Ele vier, pastora, Ele vai realmente juntar o povo dele. Né? O Emília Uma, ele vem trazer isso, que eu acho lindo. A gente tinha 40 ou 50, se eu não me engano, nações representadas nos Estados Unidos ano passado. Né? Então, assim, não tem como a gente pensar num singular quando a gente fala do reino. Porque o reino é nações, e o Senhor está vindo governar sobre as nações. Sim. E esse ajuntamento, o Emília Uma, né, que também vem para ativar isso, eu creio que isso, por exemplo, hoje eu estou indo pegar uma pessoa da África que está vindo, olha para você, uma mulher que está vindo da África do Sul, uma líder lá para estar com a gente, a primeira dama da Quênia, né, que está vindo, rabinos de Israel. E eu creio que o que Deus está fazendo na terra, nesse momento, é assim, um segurando a mão do outro. Né? Eu lembro muito de Moisés ali, quando ele tinha e Arão segurando as mãos dele, porque foi um momento tão crítico para vencer aquela guerra. E nós precisamos entender isso. Nosso Deus é um Deus de nações. Amém. A gente não pode pensar somente no nosso país. Então, quando as coisas estão acontecendo, como aconteceu o movimento na América, agora está indo para as nações, eu creio que é para ativar no mesmo coração, no mesmo espírito, aquilo que Deus está falando para as nações nesse momento. Amém. Então, o divisor de águas aqui foi algo que nasceu já dentro de você e que Deus já ia apontando, né? Já ia apontando, assim, não tem nem o que dizer, assim, eu já tinha recebido palavras, eu te vejo em aviões para cima e para baixo, entre as nações, então, mas os Estados Unidos vai ser sempre a sua plataforma. Eu sempre recebi essa palavra, sabe, que ali foi para onde o Senhor me enviou mesmo para ativar, tanto que na minha cidade, pastor, o Senhor me mandou para um meio onde não tem brasileiros. Eu posso contar a dedo os brasileiros que eu conheço na minha cidade. Só tem americanos. Né? Então, assim, por quase 27 anos aí, eu venho convivendo com a nação, assim, americana no coração. Ali onde eu moro em Missouri, é no coração da América. Então, eu creio que esse tempo é o tempo que o Senhor está mais ainda me colocando para ativar a América. Então, em 2017, eu só vou falar um pouquinho o que aconteceu. Eu recebi uma palavra profética que o Senhor ia me conectar com o Lou Engle, que é o fundador do movimento, né? E que eu carregava a unção dele, que eu ia fazer algo com ele. Eu não conhecia o Lou Engle, não sabia quem ele era. Eu fui para casa, fiz o Google ali para entender, né, quem ele era. E eu até pensei na época, ai, Senhor, eu acho que não, de repente essa palavra não foi para mim. Mas eu falo que não importa, né? Assim, o Senhor, quando ele tem que fazer algo, não precisa nem que você creia no momento, porque depois ele vai fazer, você vai entender e vai estar junto com ele na missão. E passaram ali desde 2017 a 2024, foram 7 anos, né, para o cumprimento dessa palavra. Eu não tinha ideia que isso estava vindo. O Senhor já tinha me pedido ano passado para reunir as Estérs na minha casa, ensinar o livro de Estérs para elas. E, de repente, ali em março do ano passado, eu recebo uma chamada de uma amiga minha e ela começou a falar do Emília Uma nos Estados Unidos, que ela fazia parte disso, eles precisavam de uma brasileira. Aí você pensa, né? Tantas brasileiras nos Estados Unidos, né? E daí foram procurar uma brasileira. E ela disse, é do Lou Engle, é um movimento de Estérs e Mordecais, do livro de Esther, e a gente está precisando, e eu gostaria de saber se você quer fazer parte e ajudar a mobilizar o Brasil para ir para a América. E daí eu comecei, ali naquele momento eu tive que parar e chorar, porque ali eu já vi que era realmente o cumprimento daquilo que o Senhor tinha falado lá atrás. E eu falei, Senhor, o Senhor estava realmente falando comigo naquele momento. Eu comecei a pedir perdão ao Senhor por não ter crido até mesmo naquela palavra, sabe? Assim, de uma forma, às vezes a gente deixa aquilo ali na prateleira, a gente coloca ali, né? A gente submete ao Senhor, mas a gente tem tantas outras palavras que para mim, como eu te falei, era ir nas nações, era ir para a África. Eu tô pronta para ir para uma ilha lá que só tem 3% de pessoas que creem em Jesus. Então eu falei, tô pronta para ir lá e realmente evangelizar e trazer esse povo pro teu coração, Senhor, porque a maioria dos que tem lá são muçulmanos. Então assim, o meu coração já estava começando a queimar muito para ir para a África. E aí eu falo que é um
detour, né? É uma mudança de rota. Por isso que a gente tem que estar no GPS do Senhor, né? A gente tem que estar conectado com o que Ele está falando para aquele tempo. E eu comecei a mobilizar a América sem entender até mesmo o que ia acontecer no futuro. A gente não tinha noção naquele momento ali que o Brasil seria o próximo a receber esse movimento, né? Então, assim, vários líderes estiveram ali com a gente no dia 12 de outubro, participaram de tudo que o Senhor fez ali, né? E no outro dia, o profeta Luingo, num café da manhã, espontaneamente, ele falou: o que aconteceu na América foi concretizado e agora esse movimento vai para as nações e o Brasil é o primeiro a receber esse movimento, né? E eu não tinha ideia, eu falei, uau, fiquei sentada ali com as outras brasileiras que eu tinha convidado, líderes, pastores que estavam ali conosco, celebrando, né, aquela notícia que ele tinha acabado de receber. E assim, mais ou menos no próximo mês, eles já vieram para mim falando: nós sentimos que é você. E, na verdade, a minha primeira reação foi não. Tem vários líderes no Brasil, tem mulheres que já estão lá na terra, que podem ser realmente uma voz para esse tempo, para essa missão. Eu estou aqui na América. E eles insistiram: não, eu creio que é você. Eu tirei uma semana para orar. Você realmente entender que era do Senhor para mim vir para cá. Porque como eu te falei, né? O meu coração já estava assim, eu vou para as nações. Já fui a Jerusalém, agora vou para Samaria, Judéia, e nos confins da terra. Então, assim, esse envio para mim era muito importante. Eu tenho entendimento que era para mim, que era o tempo do Senhor, sabe? Não adianta a gente estar fazendo algo que o Senhor não nos pediu para fazer e não está no tempo dele. Mas naquela semana ali eu recebi uma ligação muito, que foi assim, eu creio que foi a chave que abriu no meu coração e falou assim: ok, esse é o tempo, Senhor. Aonde esse casal falou assim: Lu, a gente estava sentado aqui, a gente estava orando e a gente viu uma visão muito clara sua. Você estava ali como Davi no pasto, cuidando das ovelhas, escondidas, cuidando atrás das malhadas. E colocaram tantas pessoas ali na frente do profeta, tantos homens ali na frente do profeta para serem escolhidos, né? Mas ele não estava ali. O que o Senhor queria, ele estava ali escondido nas malhadas. E eu te falo que esse é o tempo onde o Senhor realmente está te chamando para esse lugar de sair de trás para frente e cumprir a missão, porque Ele está te ungindo para esse tempo. Então, para mim, ali foi o cumprimento, sabe? De uma palavra e não só disso, uma confirmação que o Senhor estava me dando: filha, chegou a hora, eu preciso de você. Eu preciso que você vá e levante as Estérs da nação brasileira para esse tempo. Amém. Então, assim, foi algo muito, eu creio, assim, pontual para mim naquele momento, chave mesmo, para eu entender que era uma missão que o Senhor estava me dando nas minhas mãos para esse tempo. E eu disse sim, e tudo que Ele precisa, né, pastora? Você sabe, é do nosso sim. E eu falo que lá de novembro até agora, a gente tem visto, sabe, as mãos do Senhor. A gente chegou no Brasil praticamente sem nada, né? Eu vou falar, o Emília entrou assim, sem estrutura nenhuma, porque o Senhor sempre falou: não coloque estrutura, não é para colocar uma estrutura, é para colocar minha presença. É para realmente você estar cheia do Espírito e estar assim, conectada com aquilo que o Senhor, que eu quero fazer no Brasil. Então tudo que a gente tem para fazer, a gente ora, a gente pede, a gente agradece. Tem sido assim, sabe? Eu falo que quando a gente não consegue descrever, foi porque o Senhor fez. A gente olha para trás, a gente não tem nem como a gente descrever, porque não foi feito pelas mãos dos homens, né? Foi feito pelas mãos de Deus. Eu vejo que o momento que o Emílio entrou, porque falaram pra gente: faz em 2026. E nós entendíamos ali naquele momento que era 2025. Glória. E nesses últimos meses, né, que a gente vê como a nação está sendo chacoalhada, como tantas coisas têm acontecido, né? Como a falta de esperança no povo, né? E o desânimo tem atacado as casas, esse espírito de morte que está sobre a nação, que na verdade é um espírito de Amã. Como que foi importante o Emílio entrar nesse momento aí para realmente falar assim: não, a nossa nação será salva. Pode uma nação ser salva em um dia? Nós cremos que sim. E nós estamos aqui com nossos corações assim, nas mãos do Senhor, com a nação nos ombros, né? Eu creio, com os pés descalços, para realmente entrando numa terra santa, uma terra prometida do Senhor, para realmente libertar
essa nação. Então, eu creio que é uma missão para todos os brasileiros nesse momento. Não é minha. Eu fui enviada, né, na verdade, como qualquer outra pessoa que poderia ser enviada, mas eu creio que agora o Senhor está pedindo uma resposta da nação brasileira. Amém. É um posicionamento nesse tempo para realmente a nossa nação viver um novo de Deus aí, um novo começo. Né? O Senhor está liberando um novo destino aí para o Brasil. E eu creio que todos nós, as Estéres e os Mordecais, que estão sendo levantados, fazem parte disso. Amém. Então, esse movimento Emília Ullmann, ele nasceu lá através do Luengo. Deus falou com ele. Conta um pouquinho. Isso foi pra gente. Então, o Luengo, ele é um profeta americano muito respeitado na nação. Por 25 anos ele já vem fazendo ajuntamentos assim grandes, sabe? E fala assim, Lu, qual é o coração do movimento? É oração, jejum e arrependimento. Realmente é isso que ele tem assim ativado a nação americana e até mesmo voltar para esse lugar. Porque às vezes eu vejo às vezes que a igreja vai indo para um lugar que às vezes precisa uma volta, né? O Senhor fala assim, volta para o jardim. Volta para o lugar da presença, volta para esse lugar realmente essencial da essência do evangelho, que é o jejum e a oração. A gente vê em tempos da Bíblia ali, Esther, Daniel, né, Neemias. A primeira coisa que eles fizeram e convocaram ali foi um jejum e oração. E eu creio que o coração do Luengo também é para isso. Mas ele já vem recebendo palavras do Senhor por muito tempo, que o Senhor estava levantando um exército de mulheres. Mulheres não como um movimento feminista que acontece, mas com mulheres com a voz profética, com uma voz saudável, para realmente ativar o maior avivamento que a terra vai viver. E daí ele teve um sonho. Nesse sonho, ele era um Mordecai, ele estava ensinando para essas mulheres o livro de Esther, né? E essas mulheres, ele viam muitas mulheres sendo levantadas mesmo, mulheres que estavam caladas, mulheres que de repente não estão exercendo a sua voz, mas porque pensam que, né, não tem realmente esse chamado ou essa capacidade. E ele falou assim, chegou a hora de ativar essas mulheres, né? Mas nós cremos também que não é somente as mulheres, é os Mordecais também, porque o Mordecai, ele teve um papel ali, pastora, muito importante na vida de Esther. Não só exercendo a paternidade sobre a vida dela, né, que foi essencial, mas ele liberou destino para uma nação através de uma mulher ali. Eu falo que quando eu chegar no céu, gente, eu vou dar um abraço nele e falar assim, meu querido, você ali, sabe, a paternidade que você exerceu, a hombridade, sabe, de um governo de um homem que todos precisam, e a humildade de um coração naquele momento, e falar assim para Esther, não, Esther, agora está com você. Você está com essa voz profética para esse tempo. E outra, se você se silenciar, se você ficar calada, Esther, foi a primeira palavra de ativação que ele deu ali para ela, foi uma palavra de autoridade. Ele falou assim, eu preciso que você levante a sua voz nesse momento, porque se você não falar, se você ficar quieta, não só, né, a tua casa perecerá, mas você também, o socorro virá de outro lugar. Porque Deus sempre arruma outra pessoa para fazer algo se você não se colocar na disposição para fazer aquilo que Ele te pediu. Então, ela ia passar uma oportunidade muito grande do Senhor ali, que era realmente para salvar um povo que estava ali sob uma opressão maligna. Né? Um povo que estava com um decreto de morte ali. Se Esther não se posicionasse, a gente vê que realmente era um momento muito crítico para a nação, crucial ali para os judeus serem libertos por conta dela. E eu creio que a simplicidade de Esther, a simplicidade de Mardoqueu, de se vestir de pano de saco ali naquele momento, né, de se arrepender, de se prostrar diante do Senhor, de não se dobrar para o espírito de Amã que estava ali sobre aquela terra, foi algo que moveu o coração de Deus, né? A gente não vê a palavra, assim, o nome, né, do Senhor ali no livro de Esther, escrito, mas nós vemos, gente, não tem como algo acontecer dessa forma e Deus não está envolvido em tudo que aconteceu ali.
Então eu creio que o Senhor já tinha um plano, Ele já tinha as pessoas que seriam ali usadas para cumprir esse plano dele. E na hora certa essas pessoas se levantaram para dizer, sim, Senhor, eis-me aqui. E eu creio que é o mesmo chamado para o Brasil. Incrível. Existe uma janela profética aí do livro de Esther, nós temos falado muito isso, de 5 anos. É uma ativação profética de um povo se levantando mesmo para salvar uma nação. E a gente não pode mais ficar parado, nós não podemos mais ficar dormindo, né? Acorda tu que dormes. Amém. Porque o Senhor, né, ele tem, eu creio que o Brasil ser escolhido, pastora, é algo muito, muito profético. Amém. Não só profético, mas também como o Senhor tem um cuidado com o Brasil. Sim. Como o Senhor tem, assim, um amor grande pela nação, né? Eu falo que é a menina dos olhos dele, porque tem algo, né? Tem palavras proféticas que foram liberadas sobre o Brasil, e no nosso website a gente tem 1milhãodemulheres.com. Tem ali todas as palavras que já foram liberadas sobre a nação brasileira, né? Que o Brasil vai ser um celeiro do avivamento, né? Um celeiro de missionários, né? Que é o que vai liderar, né? O maior avivamento da terra. Uau. Nós sabemos, gente, que há uma palavra profética, né? E nós entendemos que chegou a hora do Brasil se levantar, porque se a América e as nações estão vendo isso, estão esperando do Brasil, né? Porque o Brasil carrega o fogo do avivamento, nós sabemos disso. Então, assim, somente agora é o povo entender e se posicionar, né? Como Esther se posicionou ali para entender um momento tão crítico. E a primeira coisa que ela convocou ali foi jejum e oração. Amém. Para que o povo entrasse nesse lugar. E é isso que nós vamos fazer no dia 25 de outubro, ali em São Paulo. Aqui em São Paulo, na verdade, já estou aqui na terra. Que vai ser um dia lindo, de muita adoração. É uma assembleia solene, não é um evento, não é uma conferência, não é um show gospel, sabe? É realmente todos os ajuntamentos que o Luingo faz são assim. E se não forem, ele não participa, porque o coração dele, o que o Senhor entregou para ele foi isso. E a gente já fez ajuntamentos de 400 mil pessoas, de, sabe, milhões de jovens, assim, realmente ativados na América por conta dessa palavra profética que ele carrega e dessa voz, né, de ativação para não somente a América, mas para as nações. E ele está chegando no Brasil, gente, sexta-feira. E assim, algo, sair de lá, né, deixar tudo na idade dele para vir, é porque é algo que o Senhor tem falado ao coração. Um homem de jejum, ele faz aí 40 dias direto, às vezes. A gente está aí chamando a nação nesses 40 dias também que a gente está jejuando, né, juntos. Então a gente entende que existe um chamado de Deus para a nação brasileira. Amém. Agora é a hora do Brasil responder. Amém. Então você vendo aí quantas mulheres sendo despertas para orar e se posicionarem pelo Brasil. Como que você vê isso assim? O que significa isso? Pastora, tem sido lindo. Tem sido lindo porque não só a gente tem mulheres muito influentes no Brasil, né? Que a gente respeita e honra demais. Mas nós vemos também mulheres escondidas, mulheres improváveis. As Estérs que têm sido levantadas, gente, com uma voz profética. A gente está agora com sala de orações, 6 da manhã, meio-dia e 6 da tarde. A gente vai continuar, porque essas mulheres têm, assim, uma mulher lá na roça com o galo cantando e ela lá orando. Gente, o galo vai cantar. Sabe? E tem sido a coisa mais linda, assim, elas exercendo a voz dela, mulheres que ficaram caladas por muito tempo, até mesmo pela igreja, que não deram uma plataforma, um lugar para elas, entende? E eu vejo assim, não são todas, mas a gente vê alguns testemunhos assim também, mas que agora elas estão entendendo que da onde elas estão, elas podem exercer esse lugar, elas podem se levantar. Então eu falo assim, Lu, como é que tá a mobilização? A mobilização está sendo o povo. Uau. Eu falo assim, é o povo, são as mulheres, os mordecais também, que têm mobilizado a nação. Como eu te falei, a gente não tem, assim, uma estrutura, a gente chegou no Brasil sem, assim, só com uma voz, fazer, vamos lá, vamos levantar essa nação. E a gente entendeu que, realmente, as mulheres, nesse tempo, já estavam esperando isso. Eu creio. Creio que elas estavam esperando isso. O Senhor tem falado muito conosco. Esse é o movimento do escondido.
Esse é um movimento desconhecido. Uhum. Ele tem falado muito essa palavra para nós, sabe? Durante um tempinho já. E nós vemos isso. Nós vemos que esse levantar, essa multiplicação no reino, porque o reino é multiplicação, Amém. tem sido de uma maneira, assim, muito forte. E tem ido nos 4 cantos do Brasil. Sabe, semana passada a gente nunca poderia imaginar. A gente estava no SBT, num programa à noite ali, né, no Silvio Santos. Patrícia, né? Uma coisa é, Ana Patrícia, uma querida que nos convidou. Ele foi um cumprimento de uma palavra que o Senhor, Deus, vai nos 4 cantos da nação. Amém. Então, assim, quando a gente está fazendo algo que Deus nos pediu, eu falo que a gente não precisa fazer esforço. Verdade. Eu oro sempre assim, pastor, o que é do Senhor para mim, traga nas minhas mãos. Amém. E me deixe entender que chegou o tempo e a hora para isso, Amém. para eu dizer sim. Então, não adianta a gente arrombar portas, não adianta a gente fazer com a nossa própria força do nosso braço, que pode até acontecer, né? Pode até dar um pouco de resultado, mas não acontece da plenitude daquilo que Deus tem para fazer e cumprir. Mas está sendo lindo. As Estérs do Brasil, elas se levantaram. Uau. Elas estão aí se posicionando mesmo como Estérs. E tem sido lindo ver, porque é uma mobilização nacional no Brasil. Amém. Então, assim, Deus está levantando realmente uma geração de mulheres intercessoras e proféticas, não é? Exatamente. Uau. Mães, Deus. filhas, né, trabalhadoras, pastoras, líderes, mulheres de toda parte, né, da sociedade, mas elas entendendo que primeiro, né, elas mobilizam e elas levantam a casa delas, que é onde que o Senhor começa. Né? O Senhor não começa nada de fora, é de dentro para fora, é no lar. É ali no joelho mesmo, intercedendo pelos seus filhos, pelas gerações que vão vir, pelo seu marido, se submetendo, né, aos princípios bíblicos também dentro de um lar. Eu creio que esse posicionamento da mulher, o Senhor autoriza ela para fazer coisas para fora e sair de casa, e daí vai para a cidade, e aí se torna em âmbito nacional de uma nação. Eu creio que é essa autoridade que o Senhor está dando à mulher, né? Não de passar por cima ou até ir contra os princípios, né, de um governo que a gente entende no lar, que existe de um sacerdócio do homem, né, que é muito importante, a gente não tira esse lugar. O Mordecai, ele só foi lhe impulsionar, né, Esther, mas ele, sem esse impulsionamento, sem essa autorização, eu digo, né, Esther não poderia estar no palácio. Verdade. Então, foi ele que deu essa autorização. Então, nós entendemos que as mulheres precisam estar debaixo dessa cobertura espiritual também, né, dos seus maridos, para exercer aquilo que lá fora elas já cumprem dentro do seu lar. Amém. E quais são esses desafios que você tem visto, os maiores desafios? Vamos lá. Eu creio que o maior desafio que a gente tem encontrado é a unidade da igreja. Nós vivemos num país, ou eu acho que também pode até ser mais em âmbito de nações, né? Onde que às vezes a igreja está muito dividida. E nós precisamos nos unir, porque Deus não trabalha em desunião. Verdade. Deus trabalha na unidade. E somente uma igreja unida pode curar uma nação dividida. Luingo fala isso. Amém. E eu creio, sim. Eu acho que esse desafio para nós tem sido o que a gente tem colocado mais assim em prioridade, porque desde que o Emília Moon chegou no Brasil, o Senhor falou: a maior missão que você tem, que vocês têm como esse movimento no Brasil é trazer a unidade da igreja, porque a minha igreja está dividida. Né? Então nós estamos chamando todos para a mesa, porque mesa é lugar de comunhão, mesa é lugar de coração conectado, mesa é lugar onde há cura, né? Onde há a liberação de destino. Amém. E eu creio que, sabe, pastor, a gente tem orado muito por isso, para essa unidade, onde que nós podemos ter nossas diferenças, mas que nós olhamos para somente um. Amém. A gente olha para Jesus e deixa as diferenças de lado, sabendo que nós somos filhos e filhas que foram levantados para salvar a nação. Então, o nosso coração, qual o maior coração do Emília Moon? Qual é, assim, a missão que o Emília Moon tem no Brasil? É trazer todos para a mesa.
É trazer realmente essa liderança e todos em unidade, em amor, um batismo de amor mesmo sobre a liderança do Brasil, que todos cooperem, que deixem placas de lado, que deixem denominações de lado, que deixem essa parte aí de até mesmo, né, de diferenças que tem entre denominações, às vezes de julgar um ou outro, né, porque quando um cai, gente, pensa numa coisa, nós caímos também, porque se nós somos um corpo, se Cristo está vindo buscar a igreja, né, se você está sangrando, pastor, eu preciso sangrar também, e eu preciso te levantar, eu preciso nesse momento ser aquela voz na sua vida para te ajudar e te levantar como uma filha escolhida do Senhor. E eu creio que essa compaixão, eu creio que nós precisamos exercer mais como igreja. Nós não estamos aqui para atacar. Nós estamos aqui para nos dar as mãos, né? E esperar a vinda de Cristo e preparar a noiva para esse dia lindo, né? Que o Senhor vai vir. Não vai buscar uma denominação, não vai buscar uma placa, não vai buscar um nome, ele vai buscar a igreja. E eu falo sempre, gente, lá no céu, a gente vai ficar tudo junto e misturado. Então é melhor a gente se misturar agora e começar a dar as mãos, porque é para lá que nós estamos indo. Pra gente ir pro céu. É para esse lugar que nós estamos indo. Então vamos começar a movimentar aqui na terra para nos já preparar, né, para o céu e para a vinda de Jesus, porque está próxima. E a gente precisa ansiar mesmo a vinda dele, né? Maranata, hora vem, e nós estamos à espera de Cristo. É verdade. Até que ele venha. E Lu, você fala muito sobre o papel espiritual do Brasil. E o que o Espírito Santo tem ministrado ao seu coração sobre o Brasil especificamente? O que o Senhor tem falado muito para mim é que o Brasil vai ser o pioneiro do avivamento. E que esse avivamento vai começar no Brasil de lugares muito improváveis, de lugares pequenos. As pessoas estão pensando assim, plataformas grandes, até mesmo ajuntamentos grandes. E o Senhor tem falado muito de lugares pequenos, sabe? Mas que hospedam a presença. E o Brasil precisa voltar para esse lugar de novo. O Senhor tem falado muito, volte ao Jardim, Brasil. Volte para esse lugar aonde tudo começou, aonde você se encontrava comigo durante o dia, aonde nós passávamos tempo juntos, aonde você era apaixonado por mim. Entende? O Brasil já carrega o fogo. Agora essa essência de ser apaixonado por ele, eu creio que o Brasil, por mais de todas as nações, vai ser conhecido não pela comida gostosa que a gente tem aqui, não pelo afeto lindo somente que o povo carrega, né? Não somente, né, por toda essa parte aí, né, de até mesmo de se vestir bem, porque todo mundo fala, né, que os brasileiros se vestem tão bem, mas acima de tudo, né, não vai ser conhecido pelo carnaval, eu creio, ou pelo um país, né, que aí totalmente na parte sexual é muito ativo. Não, o Brasil vai ser conhecido como uma nação que é apaixonada por Jesus, como uma nação que é rendida aos pés do Senhor. Eu creio que as nações vão vir aqui buscar o que o Brasil carrega. O Brasil tem muito no coração de envio, o que é lindo, eu acho lindo. Mas eu creio também que aqui dentro as nações vão ser enviadas para buscar, para serem ativadas para essa transferência de unção que o Brasil carrega para outras nações, né? E essa bandeira, eu creio que o Brasil, eu já vi uma visão assim, num cavalo mesmo, o Brasil indo na frente, outras bandeiras com cavalos seguindo, porque vai ser como se fosse, como o Luingo fala, né? O que acontece no Brasil impacta as nações. E o Brasil vai liderar essa parada que ele fala, de todo o avivamento que vai acontecer. O Brasil vai liderar isso para outras nações seguirem e ele ser ali o exemplo, né, para muitos virem. Então, assim, é tempo crucial. Esse tempo agora, pastora, se eu pudesse falar para o Brasil, acorda. Acorda, porque como se eu, assim, eu falo de mim, não falo que Deus falou isso comigo, mas é como se fosse a última chance que Deus está dando para o Brasil, sabe? É agora.
É agora, ou é julgamento ou é misericórdia. Amém. Para um destino profético e de um avivamento grande na terra. Então, assim, o liberar, esse ativar do Senhor já foi dado ao Brasil. Amém. Agora é o posicionamento da igreja. Entender isso. Porque a resposta não vai vir de um governo, não vai vir da política, não vai vir. Os nossos olhos não podem ficar distraídos. Amém. Com essa parte. É claro que nós temos que dar atenção a tudo que acontece. Uhum. Mas, gente, a nossa atenção maior precisa estar no Senhor. Nós precisamos agora, porque a resposta vai vir da igreja. O Senhor está esperando uma resposta e um levantar e um arrependimento genuíno da igreja do Brasil. Amém. E o papel da mulher brasileira nesse meio aí é muito importante, Muito. não é? Nesse meio, nesse mover global. Eu falo que Deus ele levanta homens em certas, estações específicas, mas tem tempos que Deus escolhe mulheres. Uhum. E nós vemos como Débora também, como Esther, para levantar e salvar um povo com uma voz profética. E eu creio que nesse tempo, eu vejo a história de Débora, como assim, Débora falou ali, no livro de Juízes, ela poderia ter falado assim, eu, Débora, me levantei como profeta, eu, Débora, me levantei como intercessora, ou eu, Débora, me levantei como juíza. Mas Débora, a pastora, fala assim, eu, Débora, me levantei como mãe de Israel. Então, o que eu creio que está acontecendo no Brasil agora, o Senhor está levantando mães espirituais na nação. Nós temos tantas palavras proféticas que o Brasil está grávido. Sabe? O Brasil está grávido desse avivamento. E essas parteiras, essas mães espirituais, elas estão assim ajudando o Brasil a dar à luz. Amém. Sabe? E nós vamos falar um pouquinho disso no dia 25 de outubro. É como se fosse o momento de dar à luz, e são as parteiras que fazem isso. A gente vê num parto natural ali, a mãe tá ali, e essas mulheres ajudando, segurando na mão, realmente falando, puxa, impulsionando para nascer. Então eu creio assim, são mães sendo levantadas, são mães como Déboras, como mulheres de autoridade, que ali debaixo de uma palmeira liberava destinos. Olha a simplicidade. Não é sobre, gente, tô falando isso muito, às vezes o inimigo vem para nos distrair com tantas coisas, um excesso de muitas coisas, que as mulheres às vezes estão perdendo tempo com isso, sendo distraídas. Ao invés de só sentar debaixo da palmeira e ficar ali liberando palavras proféticas, liberando destinos, orando, segurando nas mãos uma das outras, para ver decretos do mal serem quebrados. Amém. Então, é um tempo de um levantar de Déboras. Chegou um tempo no levantar de Esther. Chegou um tempo de levantar, de Jael também, porque Jael, gente, ela ali no momento certo, ela pegou. A sniper, Ela foi aquela sniper ali, com a arma certa na mão dela, preparada. Gente, a mulher distraída, ela perde um momento como aquele dali. O futuro de uma nação, o vencer estava na mão dela. Porque o inimigo tinha escapado. Sim. E era ela que ia colocar fim nisso. E no próprio livro de Juízes Débora fala ali, que a glória não viria dos homens, viria das mulheres. Por quê? Ela chamou Baraque, mas quem foi o que deu ali a sentença final para aquele lugar ali? Claro que foi o Senhor, mas que ele usou aquela mulher ali como uma autoridade ali, e como uma libertadora, e como aquela ali que ia dar fim àquele inimigo, foi ela. Porque ela falou, vem pra tenda, entra aqui. E ela já sabia o que fazer. Então eu falo assim, que quando o mal chega, quando o Senhor tá para fazer algo, a mulher precisa entender o papel dela naquele momento. Ela precisa entender que ela é um instrumento que vai ser usado para quebrar, para derrubar, um mal que já vinha por muito tempo ali atacando a família espiritual, a nação.
né? Um polvo. Verdade. Um pouco. E ali, uma tacada na cabeça dele que ela deu. Matou e liberou um destino para uma nação. Então, a mulher desse tempo, ela precisa estar posicionada, ela precisa estar preparada, ela precisa estar intercedendo Amém. nesse lugar de intercessão profética Amém. para uma nação, para que quando o inimigo chegar, ela saber ali que, como Esther também, mesma coisa, a mesma forca que foi preparada para um homem, né, que ia dar destino para uma nação, ele mesmo, o próprio inimigo, se enforcou nela. Forcou nela. Então, por causa de uma mulher Amém. que se levantou como voz, como mãe para uma nação. Esther também foi uma mãe, né? Mesmo que não fale ali no livro mãe, a gente vê que Esther foi uma mãe para os judeus naquele momento. Ela tomou autoridade. Convoque um jejum. Vamos orar. Pegou as moças dela, partiu para a estratégia ali que Deus deu, que não muda. Não. A gente pensa que tem muitas coisas pra gente. Gente, não muda, é a mesma, é a simplicidade. Oração, jejum, redenção e um lugar de renúncia total. Não é o que eu quero, Senhor, é o que o Senhor quer e faça assim a tua vontade, né? Aqui na terra como no céu. Amém. Como que a gente pode, Lu, se posicionar? Como que podemos nos posicionar como igreja, como mães, esposas, filhas, nesse tempo profético? Muitos não sabem. Isso, né? Eu falo que o lugar mais alto de posicionamento que a gente pode ir é aos pés de Jesus. Amém. É esse lugar que o Senhor está pedindo à igreja nesse momento. Eu creio que esse posicionamento da igreja, das mães, dos homens, dos filhos, é uma redenção total, é uma entrega que o Senhor está pedindo, nossa, total, para largar tudo. Sabe, se a gente pensar assim, se o Senhor chegasse aqui hoje e falasse assim, você larga tudo por mim? Você larga tudo para me seguir? Pega a tua cruz e me siga? É muito fácil a gente falar, é muito fácil a gente pregar, é muito fácil, sabe, a gente até mesmo se colocar à disposição. Mas será que realmente a gente está disposto a largar tudo por Ele? Eu creio que é um tempo onde o Senhor está nos pedindo muito isso. Sabe, a gente vai ver esse posicionamento da igreja de se levantar, mas se dobrar primeiro diante dele, né? Passar tempo com Jesus no secreto, ler a palavra, pedir a revelação divina, não se preocupar com mensagens bonitas, com palavras persuasivas, como fala lá em 1 Coríntios, Paulo fala para nós, 1 Coríntios 2, né? Ele fala palavras de sabedoria humana, mas palavras sem poder. A gente não pode, a gente precisa estar no Espírito para liberar aquilo que o Senhor está falando aqui na Terra. Eu amo a vida da Catherine Kuhlman, não sei se você conhece, ela é uma mulher uma evangelista que marcou assim, o tempo na América, porque aquela mulher era tão temente ao Senhor, ela se rendia tanto que ela não entrava no púlpito sem o Senhor dar liberação para ela. Mas quando ela entrava, era um mover, ela não precisava tocar em ninguém. Uma palavra que é liberada daquela mulher, da mulher simples, ela falava tão... A simplicidade do evangelho que ela pregava ali no púlpito era tão... Mas as pessoas já eram cheias, tomadas pelo Espírito. Curas físicas aconteciam ali naquele momento. E Paulo fala isso pra gente em 1 Coríntios 2. Sabe? Palavras que vêm do Espírito, que geram poder. Então a igreja precisa se revestir de poder novamente, porque toda autoridade e poder já foi dada à igreja. Por que a gente não está vendo isso acontecer? É porque a igreja não está tomando posse e não está se posicionando nesse lugar de redenção a Ele. Porque o Senhor não vai operar em desobediência. O Senhor só opera em obediência. O Senhor só faz aquilo que Ele quer fazer. Se o homem passar na frente dele e querer ficar com a tua própria agenda, com o teu próprio cronograma, e se o Senhor não estiver no meio daquele, ele não faz. Ele não vai fazer. Pode ser até um automático, um robótico que o homem faz, mas sem a presença. E tem lugares que a presença já saiu há muito tempo. E as pessoas nem perceberam. Por quê? Porque não estão tendo o temor ao Senhor. A gente vê ali Eli, quando os filhos profanaram o altar, já não servia mais. E ele não soube exercer aquela paternidade. Então o que aconteceu? O Senhor tirou o encontro, tirou a presença.
né? E daí veio Samuel, depois foi resgatado através do tabernáculo de Davi. Mas se a gente vê isso, o Senhor descentraliza. Ele sai, ele tira e coloca, às vezes até em casas, em grupos pequenos, onde a presença é hospedada de uma forma com temor a Ele. Uau. E eu creio que é um tempo onde o Senhor está pedindo à igreja para voltar a esse lugar de temor ao Senhor. Eu não faço se o Senhor não falar para me fazer. Eu não vou se o Senhor não mandar eu ir, sabe? Eu creio, pastora, até mesmo em convites que eu recebo, eu submeto isso a Deus primeiro. Pai, é para eu estar ali, é para eu ir. Tem convites que eu digo não, porque o Senhor não está me enviando. Se o Senhor não ia me enviar, eu não vou. Amém. Entende? Então, assim, a gente tem que ter esse entendimento, tem que ter esse coração diante do Senhor e esse posicionamento de entender que nós precisamos estar aos pés de Jesus, assim como Maria escolheu a melhor parte, né? Nós também precisamos escolher, que é realmente ficar nele, ter Amém. comunhão com ele Amém. o tempo inteiro. Amém. Amém? E eu quero te fazer uma pergunta. Como que você consegue conciliar chamado, família e ministério? Só pela graça do Senhor. E principalmente agora, né? O Emília 1, a gente tem uma equipe de voluntários. Então, assim, praticamente, eu estou na frente de tudo, tentando organizar não só operacional, né, mas toda a parte né, de cronogramas, tudo que a gente precisa para o dia 25, são muitas coisas. E também não sair do foco, que é estar na presença do Senhor. Verdade. Que é o maior de tudo nesse momento. Que eu falo para o Senhor sempre, Pai, se eu perder a minha admiração, se o meu tempo contigo, Pai, eu falo para Ele, se eu não tiver na Tua presença, que eu entregue isso. Porque não quero. Eu quero o meu primeiro foco, primeiro que tem que vir acima de tudo é essa fascinação por ti. Então, se eu perder essa fascinação, que as outras coisas vão, porque eu não quero perder. Então, assim, para conciliar isso tudo, primeiro, olhos nele, não negociar o inegociável, que é palavra, oração, estar na presença, estar perguntando ao Espírito Santo o dia todo o que o Senhor quer. E aprender uma coisa que eu tenho aprendido a falar não e delegar. Tem coisas que a gente precisa delegar, tem coisas que o Senhor precisa realmente fazer através das mãos de outras pessoas, né? E isso tem sido, assim, um grande desafio para mim. Por quê? Porque quando o Senhor nos dá algo assim como uma coisa tão grande, uma missão tão grande, a gente precisa zelar pelo coração do movimento. Sim. Pela visão que nós carregamos. A gente tem que estar sempre de olho em tudo para não perder o coração, a visão daquilo que Deus tem entregue a nós. Então, assim, conciliar, eu falo assim, Lu, como é que tá a sua casa? Os meus filhos, graças a Deus, eles amam a Jesus. Eles são apaixonados por Jesus. Então, eu falo sempre, se você educou seus filhos no caminho que ele deve andar, né? Nem mesmo mais tarde eles podem se desviar, mas eles voltam, né? Então, eu sempre falei assim, os meus filhos, eu oro para isso, que eles sejam mais apaixonados por Jesus do que mim. Então, eu vejo isso neles. Então, eles sempre me seguraram nesse tempo, entende? E por serem muito mais velhos também, já facilita muito tudo, né? Então, assim, o Senhor, até isso, Ele trouxe uma missão na minha vida no momento que eu já estava liberada nessa parte. Amém. Né? O meu menor tem 21, o meu mais velho tem 30. Uau. Então, assim, eles já vivem por si, né? Eles já têm, eles não são pequenininhos, né? Eu falo sempre com as mulheres, o Senhor nunca vai te pedir para fazer algo né, que você foi chamada para abandonar aquilo que Ele te pediu para cuidar. Então, o primeiro foco tem que ser sua casa, tem que ser sua família, sabe? Eu vi mulheres indo o Brasil inteiro, viajando as nações, poxa, e os filhos ali sendo deixados. Não é isso que o Senhor pediu. Sabe? Então, a gente tem que estar com foco, né? E com o coração aonde o Senhor nos pede. Depois, o Senhor vai trazer um chamado para você na hora certa, no momento certo. Então, para mim, isso tudo, conciliar isso tudo e ainda trabalhar, né, num trabalho integral, não tem sido fácil, pastor. Estou sendo transparente para você que são noites acordadas, são choros diante do Senhor, sabe? São, assim, é muito desafiador. Eu falo que vai ter uma lua antes e uma lua depois. Do Emília Movement. E ainda tem projetos para o futuro que o Senhor está trazendo, né? Amém. Então, assim, eu quero falar assim, de tudo,
Lu, eu quero estar na presença. Amém. Sabe, se for me tirar disso, e se não for para me conseguir conciliar, né, que a presença é o essencial, o mais importante, o meu tempo com Ele, a minha devoção a Ele, né, e a minha consagração a Ele, a partir do momento que é isso aqui tomar o lugar do principal, já não serve mais para mim. Então, assim, a gente pode ter muitas coisas, mas desde que a gente não perca a maior, que é Ele. Amém. Eu ia perguntar, como, com tantas demandas, não é? Como que você cuida da sua própria, né, alma, o tempo com Deus, mas você já respondeu. É esse tempo aí separado, eu falo que meu quarto ali é o santuário meu com Deus. Quando eu venho um tempinho pro Brasil, eu tô doida para voltar. Não que eu não tenha meu tempo aqui, meu santuário é onde que a gente tá com Ele, mas tem aquele lugarzinho separado onde você tá ali na presença por horas, sabe? E que você se perde na presença do Senhor, que você fica quieta na presença dele. Às vezes a gente chega com muitas coisas, né? E é Ele que aquieta a nossa alma, é Ele que aquieta o nosso coração. E na hora que Ele me dá minha permissão para sair, eu saio. A gente precisa tirar esse momento de muito robótico, às vezes, de uma agenda com Deus. Deus não tem agenda conosco. Pode ser no carro, pode ser num avião, pode ser numa caminhada que você faz com Ele, pode ser aqui agora, que é claro que a gente está aqui conectada no Espírito Santo, o que Ele está falando, e eu estou aqui perguntando ao Espírito Santo, né? Às vezes eu chego no púlpito, eu preparei uma mensagem e o Espírito Santo fala assim, não é isso que eu tenho para entregar, você vai mudar ela toda. Então eu falo assim, agora você faz então, porque por mim, eu estou na total dependência do Senhor. Eis-me aqui. Mas eu sempre falei pro Senhor, não me leva aos lugares, não me leva a altares, que eu não seja totalmente rendida ao Senhor para fazer aquilo que o Senhor quer, que quando eu abro a minha boca, seja do Senhor e não da minha. Amém. Então, se eu precisar preparar uma mensagem inteira ali no momento, né, que o Senhor precisa assim fazer aquele download, ou que eu já preparei, o que o Senhor precisa fazer o download para mim, que eu faça. Né? Então, aqui agora eu te perguntei, não te perguntei, né? Não te fiz perguntas do que você ia perguntar. Na verdade, só no início aqui que a gente teve uma conversinha, mas é porque a gente precisa dar essa liberdade ao Espírito, né, de agir, fluir, fazer aquilo que Ele precisa e quer fazer nesse tempo. Amém, glória a Deus. E uma pergunta bem assim, forte. Você já pensou em desistir? Muitas vezes. Muitas vezes. Eu já chorei muito diante do Senhor, falando para Ele, eu sou uma improvável, sabe? Teve um tempo que eu passei aqui no Brasil em abril, passei umas 6 semanas aqui, eu voltei, sabe, assim, e eu entrei num lugar com Deus muito forte ali, de falar, pai, eu não quero mais. Falei mesmo, Senhor, escolhe outro. Unge outro. Eu fui, fiz até agora o que o Senhor tem me pedido no meu coração. Mas, pai, eu não consigo, pai. Não consigo fazer isso. Sabe aquele momento de fraqueza que você tem que ser muito vulnerável com Deus e dizer assim... E Ele falou assim para mim, filha, não é você que vai fazer, sou eu. Amém. Então, entregue aos meus pés, entregue aqui agora para mim. Todas as suas aflições. Amém. Tudo que passa pela tua mente, sabe? E eu ali, naquele momento, o Senhor falou assim, eu tive, como se colocasse um manto para mim, que eu precisava de uma paz, que eu estava pronta mesmo para falar assim, agora até aqui eu carreguei o bastão. Eu não tenho problema nenhum em passar o bastão para outra pessoa. Se o Senhor me autorizar e falar assim, filha, acabou o teu momento, acabou. Tem gente que fica tão segurando aquilo, eu não tenho, pastor, é isso, porque não é meu. Tudo o que você constrói para você, você tem o maior problema de passar para os outros. Agora, tudo aquilo que é Deus que constrói, que é dele, que você entregou para ele, você não tem problema nenhum em passar para frente. Verdade. Porque foi o Senhor que fez e Ele que vai fazer da maneira que Ele quer, né? Então a gente vê isso como Saul teve um problema imenso ali de passar para Davi. Verdade. Né? E a gente não pode ter isso, porque o Senhor unge e coloca as mãos naqueles que Ele querem colocar, e se for o momento de sair de cena, sai de cena. Amém. Sai de cena, porque daqui para frente vai ter outro que vai chegar, e às vezes você só está impedindo, né, isso acontecer. 1 mês e meio atrás, um pouquinho, 2 meses atrás, uma pessoa falou assim para mim, por que você não desiste? Vocês não têm a parte financeira, vocês estão aí tentando fazer isso tudo acontecer e tudo. E até mesmo, pastora, se a gente vê, foram 8 ofícios para a prefeitura, eu acho, que assim foram negados. Então, quem mobiliza uma nação até junho sem ter um local ainda? Só Deus faz isso.
Só Deus faz. Amém. Então, quando falaram para mim, por que você não desiste, por que você não cancela? E normalmente são os mais próximos, da onde que você não espera que vem, né? Que você fala te assim. apoiar. Mas naquele momento eu lembrei daquele momento que eu tive no quarto ali com o Senhor, que Ele falou, filho, eu te escolhi e isso não é seu, isso é meu, é eu que vou fazer. Eu falei, não, na mesma palavra eu repeti, é o Senhor que vai fazer. Amém. E se eu sou debaixo de uma palavra de Deus, Ele vai fazer. E hoje eu sento aqui, né, 4 dias, 5 dias antes desse evento e falo assim, o Senhor fez. O Senhor fez, pastora, não fomos nós que fizemos. Quem fez foi o Senhor, não foram homens que realmente fizeram essa mobilização inteira no Brasil. Foi o Senhor que espalhou, foi Ele que soprou nos 4 cantos da nação, moveu. E eu vejo aqui, a cada dia que a gente tem passado aqui, até de um palco que a gente está precisando de uma liberação vir aqui, de uma pequena, das cadeiras que vão estar lá no dia, sabe? Porque são todas doações, o movimento é gratuito, né? A gente crê que uma assembleia solene não é paga. Né, um lugar onde você vai encontrar com Deus, que você vai ter um tempo com Ele como nação. Né? A gente não crê no financeiro das pessoas terem, né, precisarem custear para estar ali. Não, elas estão levando elas mesmas já como um sacrifício diante do Senhor. Amém. O altar já está preparado, né? A terra já está ali, né? Tira suas sandálias, que a terra é santa, onde você vai pisar. O ambiente espiritual já está sendo aí por meses preparado. Amém. Então, assim, nós entendemos que nessa Assembleia Solene de Joel 1 e 2 de arrependimento, onde que jovens, crianças, adultos e idosos vão se reunir para estar diante do Senhor com o coração quebrantado e levar de, Pai, eu trouxe aqui, ó, sabe, o maior sacrifício diante do Senhor, né? Então eu tô aqui para realmente ter um encontro contigo. E eu creio que essas mãos limpas, esse coração puro é o que o Senhor está realmente esperando na nação brasileira. E nós, assim, proporcionamos isso gratuitamente para o povo brasileiro. É algo que o nosso coração se alegra e que nós vemos aqui, que nós possamos chegar essa semana agora e falar assim, pastora, o Senhor proveu. Amém. Pastora, o Senhor proveu. Eu creio. Então, se você tem uma palavra do Senhor, eu falo para você aqui hoje que está escutando, se você tem uma palavra do Senhor na sua vida, não desista. Saiba que o Senhor faz aquilo que Ele prometeu. Ele só quer a tua permanência, o permanecer debaixo das palavras que Ele liberou sobre a sua vida. Pode demorar 7 anos, como demorou para mim, pode demorar 10, 20, 40 anos, mas aquilo que o Senhor faz, Ele promete, Ele faz, porque Ele não é um Deus que mente, Ele é o Deus da verdade. Então seja encorajado aí, saiba que os céus são liberados e a gente já traz para a existência também, né, pastora? A palavra de Deus fala que a gente traz para a existência aquilo que ainda não é. Então, já agradece ao Senhor. O tempo todo a gente agradeceu. Agradeça ao Senhor já pela tua bênção, a bênção na tua casa, em todas as áreas da sua vida. Começa a agradecer, porque nós não somos aqueles que retrocedem, como dizem Hebreus. Nós somos aqueles que avançam. Em nome de Jesus. E se você pudesse agora falar para alguma mulher, para as mulheres que se sentem incapazes de se levantarem, e o que você diria para elas? Alguma palavra profética ou um versículo? Eu falo assim, mulher, você foi chamada para um tempo como esse. Não existe uma hora mais propícia na terra para você se levantar. Então, eu queria que agora você tirasse assim, um tempinho para estar com Deus aí onde você está, sabe? E perguntar ao Senhor, Pai, eu estou vivendo aquilo que o Senhor tem para a minha vida? Se eu não estou vivendo, Pai, como que eu volto para esse lugar do propósito do Senhor para mim, para minha casa, para minha família, para minha nação? O Senhor já te capacitou. Não se sinta uma improvável, porque eu te falo, mulher, eu sou a mulher mais improvável que o Senhor poderia ter escolhido para estar aqui, realmente ajudando ao Brasil a se levantar nesse tempo. E se o Senhor me escolheu, Ele pode te escolher também, porque Ele está te levantando como uma Débora, Ele está te levantando como uma Esther, posicionada com uma espada na mão, uma intercessora assim do reino, uma guerreira para mudar decretos do mal. Eu creio que as palavras que vão ser liberadas da sua boca nesses próximos dias, você vai ver a completa plenitude daquilo que o Senhor vai fazer nesses próximos dias da sua vida. Então, creia que você é chamada.
todos nós aqui no Brasil, nós somos chamados para esse tempo como Esther. E você é uma Esther dessa geração, porque não é só sobre a sua geração. São gerações que estão esperando aquilo que você carrega. Então, você não vai impactar somente aqueles que estão aqui. Você vai impactar gerações que estão por vir. E tudo aquilo que a gente não lida nessa geração, ela passa para as outras gerações. E para essa quebra, né, do mal, para essa quebra que nós precisamos agora, mais do que nunca, é o posicionamento seu nesse tempo. Então, Deus está contando com você. E eu creio que você, mulher, está se levantando para um tempo como esse. Amém. E agora é um quebra-gelo, um Claro. momento leve aqui do podcast. Vou falar uma palavra e você completa. Uau, vamos embora. Fé é. É crer em Deus. Amém. Pode. É crer que aquilo que ele prometeu, as coisas que você não vê, né, mas você crê que ele vai fazer. Amém. O Brasil é. O país do avivamento. O celeiro de missionários. Amém. Oração é. Oração é redenção. É estarmos aos pés de Jesus e orar aquilo que está no coração dele. Amém. Um versículo que te define hoje. Um versículo que me define hoje. Excelente. Quem sabe que não foi para um tempo como esse que você chegou a essa posição de rainha. Amém. Um conselho para as mulheres do Brasil. Amem a Jesus. Uau. Estejam apaixonadas por Ele. Passem tempo na presença dEle. Conheça o caráter de Deus. E não negocie princípios. Amém. Estamos indo para o nosso final. Olha, que tempo lindo que a gente teve aqui. Estamos encerrando. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as pessoas, convidassem elas, Claro. passasse aí as redes sociais. Claro. E aí a gente vai colocar no ar para poder, essa semana, mais pessoas estarem lá. Claro. Estéres e Mordecais do Brasil, chegou a hora. No dia 25 de outubro, nós estaremos ali no Centro Esportivo Tietê, de 9 às 7 da noite, como igreja, sem placas, sem nomes, sem denominações, somente um povo que quer realmente estar de joelhos ali para clamar pelo Brasil. Nós cremos que é um tempo muito crítico e crucial para a nação brasileira, e nós estaremos ali quebrando decretos do mal e nos posicionando como a igreja do Brasil que ama o Senhor. E eu te espero lá. Esse movimento Emília Mamã é um movimento de intercessão mesmo, de jejum. Nós estaremos jejuando ali no dia 25 de outubro. Nós convidamos você para fazer isso também. E não pense que o Emília Mamã veio somente para o dia 25 de outubro, porque o Emília Mamã veio para ficar. Nós teremos uma surpresa para vocês lá no dia 25, que nós vamos contar. E mais de tudo, que você esteja lá, faça a sua inscrição, vai lá nas nossas redes sociais, no Instagram nosso, Emília Mamã Brasil. A gente tem o nosso YouTube também, Emília Mamã Brasil. Vai no nosso website 1 milhão de mulheres para se inscrever nesse dia, para esse ajuntamento, né, solene, para essa assembleia solene de Joel 1 e 2. Você precisa fazer a sua inscrição, você não pode entrar sem ela lá, mesmo que seja gratuita. Vai lá, 1 milhão de mulheres.com, faça sua inscrição, faça parte desse dia histórico na nossa nação, né? Você é uma voz profética para esse tempo também, e você lá vai liberar essa voz nesse dia que com outras vozes vão ecoar aí nas regiões celestiais, e nós vamos ver um novo começo na nossa nação. Então eu te espero lá no dia 25 de outubro no Centro Esportivo Tietê. Você tem um encontro lá com Jesus. É Ele que vai estar lá já te esperando. Que essa conversa reacenda o fogo da intercessão e da identidade em muitas mulheres. Quer deixar uma palavra final? Levantem-se, Estéres. Levantem-se. Chegou o tempo.
Amém. Que o Espírito Santo continue despertando mulheres posicionadas, curadas e cheias de propósito do Espírito de Deus, porque quando uma mulher se levanta em Deus, uma geração inteira é transformada. Esse foi mais um episódio do Estação Podcast e até a próxima estação, querendo Deus.